Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Ficar a noite toda dizendo só muito obrigado, porque a misericórdia do Senhor tem nos enchido a cada dia. Amém ou não? Aleluia. Eu tenho sentido, tenho vivido, tenho visto a misericórdia do Senhor sobre nós. A grande, insuperável, insubstituível misericórdia do Senhor por mim e por você. E a Bíblia nos diz que esse é o motivo de estarmos vivos. Amém? Esse é o único motivo de ainda estarmos vivos. Nós não estamos vivos porque merecemos. Estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor, que não faz distinção de ninguém, que não faz distinção entre o branco ou o negro, o pobre ou o rico. A misericórdia do Senhor atinge a todos, desde o mais miserável pecador. Por isso nós somos atingidos por ela, alcançados por ela. Aleluia. E esse motivo seria o bastante para ficar só adorando a Ele. Mas o Senhor tem algo para falar no meu coração. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Você vê no lugar certo, amém? Amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero ler o versículo 16. Grandes coisas estão para acontecer, amém? Posso ouvir o barulho da chuva de Deus, o perfume. Sabe quando está chovendo em algum lugar, você sente aquele cheiro de poeira? Espiritualmente é isso que eu estou sentindo. A chuva está chegando. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a chuva de Deus está chegando. E só chove aonde, irmão? Debaixo da nuvem. Não é assim? Só chove debaixo da nuvem. Do lado de fora da nuvem não chove. E o diabo sabe que a chuva está chegando, e ele luta para tirar pessoas de debaixo da nuvem. E aqueles que saem debaixo da nuvem ficam só observando a chuva cair na vida dos outros, e a vida dele continua seca. Por isso a palavra de Deus para mim e para você é: se humilhe, ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela me fascina. Presta atenção que já que você saiu da sua casa, pelo menos esses 40 minutos que faltam, foque sua mente em Jesus, amém? Já que você saiu da sua casa, correndo, veio aqui, sentou aqui, por favor, traga seu pensamento à palavra agora, porque ela vai trazer vida. Porque a palavra de Deus, ela me fascina, ela me deslumbra. Eu fico deslumbrado quando eu ouço, quando eu medito, quando eu leio a palavra do Senhor, porque ela é viva. É uma palavra maravilhosa e ela serve para todo mundo. Amém ou não? Tem alguém aqui que não precisa da palavra de Deus? Eu sou o que mais precisa ouvir, ser moldado. Tem alguém que não precisa da palavra de Deus, já está bem. Já está bem espiritualmente, está bombando espiritualmente. É um cara, uma mulher que sabe a Bíblia de capa a capa e não precisa mais ler a Bíblia, porque sabe de tudo. A palavra do Senhor diz assim, que quanto mais nós conhecemos que não sabemos nada. E a palavra de Deus é viva. Ela está falando há milhares de anos com os mesmos versículos, com o mesmo escrito, há milhares de anos ela está falando, e ela está transformando vidas. E hoje eu leio, parece que ela foi escrita para os dias de hoje. Ela é viva, ela não morre, ela se renova. E o mesmo versículo fala com você ontem, ele fala hoje novamente de uma forma diferente, mais profunda, porque ela é viva. Ela não envelhece, ela se renova. E quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós aprendemos dela.
Porque nós somos miseráveis e dignos de misericórdia, e nós precisamos ser moldados pela palavra. Precisamos ser lavados da água suja que lá fora no mundo tenta colocar dentro de nós. Lavar. Como se lava uma roupa suja, toda empoeirada. Você tem que lavar, você tem que bater aquela roupa. Tem que enxaguar uma vez, 2 vezes, quantas vezes for necessário. Quantos podem levantar suas mãos e dizer: Senhor, me lava quantas vezes for necessário. Aleluia. Só assim nos tornaremos limpos. Amém, irmãos? Mas quando nós acharmos que não precisamos mais da palavra, é porque existe muita sujeira ainda, e não queremos que seja lavada. Mas a palavra de Deus é viva, ela se renova. E o que diz aqui, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O que mais? 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 Versículo 17. Para que eu esteja plenamente preparado para fazer a obra de Deus, eu preciso ser ensinado pela palavra, eu preciso ser corrigido pela palavra, eu preciso ser ensinado, corrigido, eu preciso ser repreendido, se necessário, pela palavra, porque ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos mostra o caminho, ela nos lava e nos torna puro e nos torna capaz, né? Capaz para quê? Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, antes de fazer a obra, eu tenho que me preparar. E nós nos preparamos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Nós estamos aqui mais ou menos umas 180, 200 pessoas essa noite. Pessoas que vieram dos 4 cantos da cidade. Cada um tem sua vida particular, cada um tem os seus segredos, cada um sabe o que fez e o que não fez, ou o que deveria ter feito. Cada um sabe o que está pensando nesse momento, eu não sei, mas cada um de vocês sabe. E o mais interessante, o Espírito Santo de Deus conhece os teus pensamentos. Nesse momento ele sabe tudo o que está passando na sua mente. Ele nos conhece. E a palavra que vai ser ministrada hoje, a mesma palavra, quando nós a recebemos, é uma palavra que ensina. Alguns vão ser ensinados. Maravilha, eu não sabia disso. Outros, com a mesma palavra no mesmo tempo, vão ser o quê? Repreendidos, né? Vão ser repreendidos. Uns vão ser ensinados, porque não sabia. Outros vão ser repreendidos, porque o quê? Se encontrou em falha diante da palavra. Outros o que? Vão ser moldados. Outros vão ser confortados, porque vão ouvir a palavra. E quando se encontram dentro da palavra, há um conforto dentro do nosso coração. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Então a mesma palavra, preste atenção aqui, a mesma palavra de Deus, o porquê que ela é viva? Porque a mesma palavra, ela ensina, repreende e conforta. Ela ensina aqueles que não sabem, ela repreende aqueles que estão no caminho errado, e ela conforta aqueles que se encontram no caminho da palavra de Deus. Por isso ela é maravilhosa, por isso ela é poderosa, por isso a palavra de Deus ela não é pregada para pessoas individuais. A palavra de Deus é pregada para nós, a igreja. Eu, você, estamos aqui para sermos ensinados, repreendidos ou confortados pela palavra do Senhor. E ela é maravilhosa. E quando nós deixamos que tudo isso acontece na nossa vida, nós somos preparados para fazer a obra de Deus com excelência. Amém, irmãos? Com excelência. Quantos querem ser ensinados essa noite? Quantos, se preciso for, repreendidos essa noite? Quantos querem ser confortados? Isso vai depender da nossa posição diante da palavra de Deus. Quantos podem entender isso? Estão entendendo, irmão? Estão entendendo, não? A palavra de Deus é para todos.
Uns são ensinados por não saber, outros são repreendidos por estar agindo erroneamente, e outros são confortados por se encontrarem no caminho. Glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus maravilhosa. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe erro na palavra de Deus. Amém? Não existe erro na palavra de Deus. Ela é perfeita. Diga, ela é perfeita. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu dei essa introdução para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. A igreja, ela está crescendo, amém? Ela sempre cresceu. Ela sempre irá crescer, amém? E durante as semanas, nas quartas-feiras, eu fico desesperado para ver as fotos das células. Eu já disse isso. E quando eu vejo ali pessoas aceitando a Jesus Cristo, pessoas sendo cuidadas por aqueles líderes, mais de 220 pessoas essa semana estavam sendo cuidadas, estavam sendo ministradas pela palavra de Deus, e meu coração se alegra. E o Senhor fala comigo. Ele falou comigo: olha, o inimigo, ele não está alegre nem um pouco com o que está acontecendo e com o que vai acontecer. Então ele vai lutar incansavelmente para tirar as pessoas debaixo da nuvem, para jogar as pessoas uma contra as outras, por motivos insignificantes. Esse é o trabalho do inimigo. É vir através da crítica, esfriar o coração, a fé de um, a fé de outro, jogar um irmãozinho contra o outro irmão, por coisas insignificantes, porque o diabo não precisa de muita coisa para jogar o ser humano no chão, não. Tem tanta gente brigando por coisas insignificantes, coisas que, se colocar na balança, não mexe nem um ponteiro da balança, não tem peso algum, mas estão se perdendo do evangelho porque não vigiam. Não vigiam. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. A igreja, irmão, preste atenção aqui, a igreja está sendo edificada. Amém? E dons estão sendo distribuídos. Aleluia. Ministérios se levantaram, estão se levantando, e vão se levantar ministérios neste lugar. Mas o que o Senhor tem falado ao meu coração é que a igreja precisa entender que nós não podemos nos perder diante daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ser usado por Deus é maravilhoso, é muito bom. Mas o ser usado por Deus não me faz melhor do que ninguém. O ser usado por Deus não me faz melhor do que ninguém. Porque se Ele me usa, é pela misericórdia. Porque Ele chegou a usar até uma mula. Usou ou não usou uma mula? Ele chegou a usar um corvo que come carniça para levar pão e carne para o profeta. Usou ou não usou? Então por que eu vou me vangloriar e achar que eu sou melhor do que os outros? Porque Ele me usa. É ridículo isso. Achar que eu sou melhor do que o fulano, que o ciclano, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Ele não faz. Nós vamos entender hoje que todos nós precisamos um dos outros. Amém? Nós precisamos um dos outros. Não importa o que você faça na casa de Deus, não importa o teu nível de intimidade com Deus ou não, não importa o teu tempo de oração, ou se você conhece a palavra, nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia nos diz isso. E nunca nós possamos imaginar que o ser usado por Deus é um motivo de achar que eu não preciso do Moacir. Porque eu preciso muito do Moacir, e ele precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros, cada um no seu ministério, fazendo a obra de Deus. Para quem? Não para mim, não para o pastor. Fazendo a obra de Deus porque a obra é dele. A obra é dele. Então, irmãos, o que Deus está falando conosco hoje é: não se perca diante daquilo que está acontecendo. Se Deus te usar amanhã, se Deus está te usando hoje, se humilhe cada vez mais. Quanto mais você se humilhar, mais Ele vai te usar. Porque no momento que você se ensoberbecer e achar que você é melhor do que qualquer pessoa, melhor do que uma criança,
melhor do que um líder, melhor do que o pastor, melhor do que o diácono, melhor do que as irmãs que limpam os banheiros. O dia que você achar que você é melhor do que qualquer um, ali é a sua queda e você cairá. Porque a soberba e o orgulho antecede a queda. É bíblico. E não há acepção de pessoas para a Bíblia. Ela atinge qualquer um. Nós precisamos orar e o que? Vigiar. Vigiar e orar. Vigiar. Nos humilhar diante do Senhor. Se Deus te usar amanhã, se humilhe mais. Eu me lembro de uma passagem bíblica em que os discípulos expulsaram um demônio. No nome de Jesus, aquele demônio foi embora. E eles se orgulharam daquilo. Eles se orgulharam daquilo. E chegaram para Jesus: Jesus, expulsamos um demônio hoje. Glória a Deus. Mas aquele glória a Deus estava mais sendo para eles. Eles começavam a se achar demais, porque haviam expulsado um demônio. E Jesus olha para aquele orgulho deles, infantil, porque esse é um orgulho infantil. Olha para eles e diz: olha, não se alegre porque o demônio saiu, não. Não se alegre por isso, não. Não se ensoberbeça por causa disso, não. Porque ele saiu por causa do meu nome, não foi por causa do teu nome. Agora, se alegre se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Se alegre se o seu nome estiver escrito no livro. Não se alegre, não se ensoberbeça, não. Não ache você ser alguém porque Deus está te usando para curar alguém ou para dar uma palavra. Não, não faça isso. Não se sinta melhor, porque o Senhor nos usa por misericórdia. E essa é a palavra que Deus deu para mim. E aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, é uma leitura bem grande. Eu quero que você preste atenção. Fala sobre os dons espirituais. Os dons espirituais. Eu quero ler o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A igreja que estava tendo aquela primeira impressão. A igreja estava se enchendo de dons. E os milagres estavam acontecendo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o quê? Guarde isso. Diferentes tipos de ministérios. Amém? Vamos declarar todo mundo junto? Diferentes tipos de ministérios. Nós precisamos entender isso. Ministério pastoral, ministério profético. Tem alguém que tem 2 ou 3 ministérios, é usado em mais áreas. Existem ministérios dentro da igreja, mas o ministério pastoral não é melhor do que o profético, e nenhum profético é melhor do que o pastoral. Ou é maior, ou um é menor que o outro. Uns têm um ministério de servir as pessoas, outros têm um ministério pastoral, outros têm um ministério profético, e nenhum é mais do que o outro. E os 3 precisam um dos outros para edificar a igreja, porque os ministérios sozinhos não dão fruto. Você sabia disso? Um ministério sozinho. Você pega o ministério profético, um profeta que fica pelas ruas e não sabe se submeter ao ministério pastoral, ele é uma nuvem sem água. Conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas começaram a ser usadas por Deus na profecia e de repente elas se acharam melhor do que o pastor. E ela queria tomar o lugar do pastor, estar acima do pastor, e de repente começa a fazer uma aglomeração em casa. Já não vai mais aos cultos porque não precisa ouvir a palavra. Conheço muitos que já partiram dessa forma e muitos que ainda estão vivos. De repente o pastor já não serve mais, a liderança não serve, a igreja não serve, porque eu acho que Deus me deu um ministério para mim, eu devo me destacar da igreja. Deus deu um ministério para a edificação da... Nós vamos ler isso.
Aí o que acontece? É questão de tempo. Aquela pessoa é como uma nuvem sem água. Deus não usa mais, porque ela não sabe se submeter à autoridade espiritual. Irmão, eu sempre me submeti à autoridade espiritual na minha vida, e me orgulho de dizer isso. Sempre. Debaixo de paulada, debaixo de elogio, debaixo de pressão, eu sempre soube reconhecer uma autoridade espiritual. E quem não reconhece não vai muito longe, se perde na caminhada. Se perde na caminhada. Porque é muito sério isso. Muito sério isso. A autoridade espiritual não é imposta pelos homens, é imposta por Deus. E é Ele que põe e é Ele que tira. Não somos nós que tiramos ou negligenciamos uma autoridade espiritual. É muito perigoso negligenciar uma autoridade espiritual. Você atrai maldição para a sua vida e para a sua casa. Muitos estão aí pelas ruas, grandes profetas, líderes de ministérios, estão pelas ruas quase como um mendigo, porque não souberam se submeter a uma autoridade espiritual e reconhecer autoridades espirituais. Conheço muitos. Pessoas poderiam ser usadas tremendamente no ministério de louvor e adoração, mas não reconhecem a autoridade espiritual, não são humildes para reconhecer: eu sei melhor, eu toco melhor, eu não preciso disso. Estão aí andando, perambulando pelas ruas. Uns falam até sozinho na rua. Está ficando até meio lelé. Porque poderiam estar aí, sendo usados por Deus tremendamente, mas não reconhecem a autoridade espiritual. Não sabem o que é isso. E Deus não passa em cima das autoridades que Ele institui. Mas nós, os homens, temos o costume de ignorar às vezes. Achar que estamos sendo usados tão tremendamente que não precisamos do líder de jovens, do pastor de adolescente. Não precisamos de nenhum diácono. Não precisamos do pastor, muito menos da igreja, porque eu sou usado por Deus. Versículo 7. Versículo 6, versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o quê? É o mesmo, irmão, por favor. Ele é o mesmo. Aleluia. Está entendendo, não? Versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo. Deus usa um de uma maneira, outro de outra, né? E vai edificando a igreja, mas ninguém é melhor do que ninguém. Deus está me usando nessa área, amém, irmão. Deus está te usando nessa área, amém. Vai em frente, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus, amém. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Pelo Espírito. Presta atenção agora nesse versículo aqui, que vem entendimento na sua mente. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. O camarada abre a boca e todo mundo entende de uma forma facilitada, porque ele tem um dom da palavra. A uns é dado esse dom, a outros não. Mas não é porque alguém tem dom de palavra de sabedoria que o outro que não tem é excluído da igreja, e Deus também não vai usar ele. Essa é uma mentira do diabo. Para quê? Para dividir, para subtrair ao invés de somar. Olha o que diz aí. Pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. Digo o mesmo Espírito. Não vem de fonte diferente não. É o Espírito que distribui, irmão. Você vai tomar conta disso, você vai fazer aquilo outro, você vai fazer aquilo outro. Imagina, irmão, se o pastor tivesse trazer a palavra, fazer o louvor, limpar a igreja, limpar os banheiros, sair aqui no louvor, cuidar das crianças. Imagina isso, imaginou isso? Pastor faz parte do Ministério de Arte, pastor faz parte do Ministério Social, pastor faz parte da Arca da Alegria. Vocês não iam ter pastor por muito tempo. Vocês não iam ter pastor por muito tempo. Por isso, o Espírito Santo distribui um pouco para cada um. Amém ou não? Porque todos fazendo cada um a sua parte, sem se intrometer na do outro, né? Porque às vezes eu deixo de fazer aquilo que é para mim fazer, para intrometer naquilo que o outro deve fazer. Cada um fazendo a sua parte bem feita, edifica o quê? Aí é uma potência, irmão. Mas quando um deixa de fazer o que Deus pediu,
para se intrometer na vida do outro, e o outro, né, para de fazer para se defender diante do outro, vira uma bagunça, desestrutura todo o mecanismo da igreja. Quantos podem entender isso? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, é um outro dom. A outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Nem todo mundo tem dom de curar, mas Deus usa mais um do que o outro, irmão. Mas isso não nos diferencia um dos outros. Amém ou não? Amém ou não? Dons de curar pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como então é vontade do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? É vontade do Espírito Santo. Ele distribui a cada um. Olha, você, eu vou derramar isso sobre a sua vida. Você é isso, você. Mas tem gente querendo fazer, querendo ter o dom do outro, esquecendo que existe um dom dentro dele. Busque aquilo que Deus tem para você, debaixo da autoridade da igreja de Cristo Jesus. Porque os nossos dons só fluem debaixo de autoridades. Você vê, todo ministro bem sucedido, tenha certeza, ele tem uma autoridade sobre ele. Ele reconhece autoridades. Amém, irmãos? Ele reconhece. Conheço músicos que explodiram, adoradores que explodiram. Eles reconhecem a autoridade pastoral e nunca saíram, nunca deixaram de reconhecer a autoridade pastoral. Por isso que eles foram longe. Você quer ir longe? Você quer ir longe? Reconheça, se humilhe, ouça, deixa a palavra de Deus te lavar. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, já imaginou isso aqui? Um gigantesco olhão. Olha o versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Um olhão, não ia ouvir nada, não ia falar nada, não ia para lugar nenhum. Um olhão não é corpo, ele é só o olho. Amém ou não? A palavra está certa ou está errada? Imagina se todo mundo fosse pastor. O púlpito seria aí, e aqui eu não sei o que seria. Os cultos tinham que ser, né? Quanto tempo para todo mundo pregar? Olha, se todo mundo fosse profeta, que loucura que não ia ser. Imagina se todo mundo fosse ministro de louvor, que loucura que não ia ser. Não ia funcionar, irmão. Não ia funcionar. Não iria funcionar. Quantos estão entendendo a palavra? Se todo o corpo fosse olho, onde está a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, pensou uma orelha gigante, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade.
Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só. Nós somos muitos membros. Cada um tem um dom numa área, cada um é levado a fazer uma tarefa, uma obra, né? E se nós não atrapalharmos uns aos outros e fizermos para Deus, a igreja, que é o corpo, será edificada e chegará à presença de Deus e fará a vontade de Deus. Amém? Amém? Quem quer que a vontade de Deus seja feita? Faça a sua parte, sem prejudicar, sem acusar, sem apontar o dedo, sem falar mal. Faça a tua parte. Pastor, Deus me levantou para me fazer isso. Irmão, vai e faz mesmo. Deus te abençoe. Você vai fluir no teu ministério, mas nunca imagine que você é melhor que ninguém porque você faz isso. Melhor que aquela irmãzinha que chega na igreja e senta lá no banco de trás. Eu vi o testemunho de um pastor que teve um sonho. Ele chegou no céu, iria distribuir os galardões, as coroas, né? E aquele pastor, ele tinha ganhado milhares de almas. Pastor muito importante, milhares de almas. E ele chegou ali e viu uma coroona viçosa, sabe? Coroa, ele tinha que carregar, tinha que pôr na cabeça e segurar com os braços, senão não aguentava, a coroa vazava, tão grande que era, bonito, cheia de pedra. Ele falou assim, aquela coroa é minha, porque eu ganhei milhares de almas, meu galardão é grande. Aí ele chegou e o galardão dele foi uma coroa simples, normal. Deu uma coroa para ele. Ah, mas essa vinha coroa. E aquela coroa lá, de quem que é aquela coroa grande? Daquele jeito, bonita daquele jeito, aquele galardão grande. Sabe aquela irmãzinha que sentava no último cadeira da sua igreja? Uma senhorinha, velhinha? É dela. Porque o teu ministério tem êxito, porque ela dobrava o joelho dela e orava, jejuava e chorava para que Deus lhe abençoasse. Às vezes ignoramos as pessoas, que às vezes nem aparecem no meio do corpo, mas que estão sendo usadas tremendamente por Deus. Sabe por quê? Eu não preciso mostrar para ninguém que Deus está me usando. A Bíblia diz assim, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda, amém? Amém, irmão? Você está ajudando uma pessoa, você não precisa cornetar para todo mundo saber. Isso é inútil diante de Deus. É inútil. Se eu ajudo para a honra e glória do Senhor, amém. Quantas vezes, irmão, né, irmãos passam por dificuldade, muitos são provas. Irmão, não, passando, abençoe, dá glória a Deus, porque é Ele que está te dando, não é eu, não é a igreja, não é homem nenhum, é Deus, glorifica o nome dEle. Porque o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, não precisa cornetar. Essa é a verdadeira obra que fazemos para o Senhor. Amém ou não? Amém ou não? Olha o que diz a palavra do Senhor. Onde eu parei? Versículo 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Irmão, do que adianta você ter mão se você não pode ver? Você vai pegar o que sem ver nada? Do que adianta você ver e não ter mão para pegar? Você está vendo, a minha bênção está ali, eu quero pegar aquilo. Você fala, se não tiver a mão, vem lá, Você consegue pegar isso aqui com o olho, irmão? Consegue? Tem olho aí dizendo para a mão, não preciso de você não. Precisa sim. Precisa sim. Tem mão aí falando para o pé, não preciso de você não. Sou melhor que você. Preciso de você. Eu sei me virar. A Bíblia está falando que não sabe nada. A Bíblia está falando que nós precisamos uns dos outros. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. O corpo, ele é corpo porque existem membros. A Bíblia diz, se fosse só um olho ou só uma orelha, um ouvido, não seria corpo, seria um membro. Amém? A palavra está queimando teu coração, irmão. Tira toda a barreira, tá? Elimine toda a crítica para que a palavra de Deus fale com você. E você venha sair melhor do que você entrou, senão você vai sair pior. Não é por culpa da palavra nem do pastor não, por culpa sua, porque você não abriu seu coração e não quis aceitar a palavra. Olha o versículo aí, 22.
21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Eu sou uma cabeçona, sem pé. Vai para onde, irmão? Vai para onde? Para lugar nenhum, né? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou, diga estruturou. Deus estruturou a igreja, o corpo de Cristo é estruturado desse jeito. E nós só prosseguimos e somos felizes naquilo que fizermos, se nós entendermos isso, que precisamos uns dos outros, precisamos reconhecer a autoridade e reconhecer que não somos nada, nem menor do que ninguém. Amém? Onde que eu parei aí? Versículo. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Estava conversando com um amigo meu hoje, ele estava de meia, porque ele estava com a unha encravada. Mas sabe aquela unha encravada, irmão, que ela já passou na carne e está dando a volta e entrando no osso? Pus. Se você olha, já dói. Ele estava com febre, passando mal, suando frio por causa de uma unha encravada. Todo o corpo estava sofrendo porque o dedão do pé estava sofrendo. E assim é o corpo de Cristo. Você pode até achar que não, mas é. A Bíblia diz que é. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se somos igreja, é assim que acontece. Amém ou não? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, né? Eu tenho um dom de prestar ajuda, de ajudar, amém, glória a Deus. Eu tenho um dom de profetizar, mas você, glória a Deus, mas você não é melhor de quem tem dom de prestar ajuda. E nem aquele que tem o dom de prestar ajuda é melhor do que aquele que tem o dom de profetizar. Quantos entendem isso? Amém ou não? É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, irmão. Para que nós possamos crescer e não nos desviar da presença de Deus por pensamentos de menino. Olha o versículo 27. Versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Uma pergunta aqui: são todos apóstolos? Irmão, depois da palavra você não sabe me responder ainda? São todos apóstolos? Não, não são todos apóstolos. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aí. Como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo estava preso por causa da palavra de Deus. Não é porque ele roubou, não é porque ele assassinou, não é porque ele estrupou, não é porque ele matou. O apóstolo Paulo estava preso, prisioneiro, em cadeias, por causa da palavra, da pregação do evangelho. E é uma diferença muito grande aí, amém? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação de vocês, que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Ele está falando de pessoas aqui que são usadas por Deus, amém? Está falando para pessoas aqui que têm vocação em Deus, que Deus quer usar, que Deus quer fazer fluir para edificar a igreja.
Mas muitas vezes ele não consegue fazer da maneira que é para ser feita, porque não existe humildade. Não existe humildade. Olha o que diz aí: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade, diga unidade, do Espírito pelo vínculo. Então, aqueles que são usados por Deus tem que fazer todo esforço para manter a unidade e trazer paz, não discórdia nem divisão. Amém ou não? Amém ou não? Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele, versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? O pastor não é melhor que o evangelista não é melhor que o pastor, o mestre não é melhor que o profeta não é melhor que o mestre, mas todos nós precisamos uns dos outros, debaixo da autoridade espiritual, para que o rio flua. Amém, irmãos? Amém ou não? E ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Agora essa parte que é muito interessante. E cheguemos ao quê? A maturidade. É muito importante buscar a maturidade em Deus, nos livra de muitos problemas, nos livra de dar bote errado, nos livra de sair debaixo da nuvem, ser maduro nas nossas decisões, sábio, tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir. É Bíblia. Amém, irmãos? Amém ou não? Até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. É maravilhoso esse versículo aqui. Vamos ler todo mundo junto. Você vai olhar na tela aqui, ó, e você vai ler esse último versículo, versículo 16. Vamos ler para que você entenda isso. Vamos lá? Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. Glória a Deus por isso. Irmãos, às vezes nós estamos paralisados e o milagre de Deus não aconteceu, o negócio não explodiu ainda, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, estamos preocupados com a parte do outro. Aí está tudo travado esperando. É o que diz aqui, ó, as coisas vão acontecer na medida em que cada parte realizar a sua. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ninguém aqui é indispensável. Ninguém aqui, ninguém na obra de Deus é indispensável.
Ninguém, desde uma criancinha. Mas nós precisamos entender o que Deus tem para nós e parar de achar que somos mais do que as outras pessoas, porque Deus nos usa mais, e achar que somos menos, porque Deus nos usa menos. A palavra do Senhor foi bem clara dizendo que Ele distribui na porção que Ele quer, a quem que Ele quer. Mas tudo isso, todos os dons, todos os ministérios, é para a edificação da igreja, não do homem. É para que o corpo cresça, para a edificação da igreja, para que a igreja chegue à maturidade do entendimento. E não é porque fulano faz que é melhor daquele que não faz. É porque ele não faz a mesma coisa, ele é melhor. Nós precisamos parar com isso. Precisamos trazer nossa mente à presença do Senhor e buscar nós, os dons, para a edificação da igreja. Tirar do nosso pensamento daquilo que nos jogam uns contra os outros, achando que nós não precisamos de ninguém. Aquele que acha que não precisa de ninguém se isola, ele cava um grande abismo, depois ele não consegue sair dele, e ele mesmo cavou o abismo para ele. Quando eu acho que eu não preciso de ninguém e me isolo, eu estou cavando um grande abismo. Vai chegar um dia que eu vou olhar para cima e vou ver que não alcanço mais para sair daquele buraco, porque todos nós precisamos uns dos outros. A igreja precisa dos seus membros ajustados com todas as juntas. A igreja precisa que o pé ande, que a mão pegue, que o olho veja, que o ouvido ouça, que a língua fale. Todos os membros precisam estar ajustados e cada um fazendo a sua parte com excelência. Aí vocês vão ver aonde Deus nos levará. Coloque a mão no seu coração neste momento. Essa palavra não é minha. Eu li versículos bíblicos para você aqui. Eu não tive um sonho e vim contar o meu sonho. Este é o sonho de Deus. Este é o desejo de Deus para a igreja. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Desejo que nós nos unamos para que possamos fazer a obra do Senhor com excelência, no mesmo nível. No mesmo nível. Essa é a palavra de Deus para mim, para que eu possa continuar na caminhada e não venha a ser pego pelo devorador. Essa palavra para mim, para que eu venha fechar as brechas da minha vida, para que o inimigo não entre e destrua o que o Senhor tem feito. Essa palavra é para mim, é para você. Uns foram ensinados, outros foram repreendidos, outros foram consolados, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e tem o poder de discernir a intenção do coração do homem. Esta é a palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Quero te abençoar no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que nós te louvamos por este momento, Pai. Te agradecemos por cada irmão aqui presente, Senhor, por cada família. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor falou poderosamente conosco, e nós voltamos para os nossos lares satisfeitos, alegres. Ó Deus, pelo que o Senhor tem feito. Ó Deus, molda o nosso caráter, molda o nosso coração. Senhor, queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Queremos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor, e tudo que fazemos vem de Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fortalece a Tua igreja. Abençoa cada um que esteve presente aqui essa noite, Senhor. O Senhor conhece a necessidade deles. O Senhor conhece o pedido, a necessidade de cada um aqui, Pai. E é no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Abençoe a cada um deles. Derrama os teus sinais, os teus prodígios, trazendo paz, trazendo, Senhor, alegria, trazendo, Senhor, graça sobre a vida de cada um deles, meu Deus. É no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.
Levante as suas mãos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos repreende, ó Deus, nos conforta. Ó Deus, o que nós Te pedimos é que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dando uma noite de descanso, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração, Senhor, ó Deus, pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai, nos encha, ó Deus, com Tua graça e nos leve em paz, em nome de Jesus, amém? Deus o abençoe.